Eita, nós. Aconteceu, hein? O presidente Donald Trump mirou e tocou o dedo exatamente na ferida do Brasil. Oficializou, assinou o decreto lá, oficializando a taxação de 25% sobre o aço e o alumínio brasileiro. Caramba! Nós vamos saber o porquê ele fez isso. Vamos tentar analisar aqui, de uma maneira bem sucinta, o que vai resultar essa cobrança de tarifa de 25%. Não vai ser nada bom para o Brasil. Não vai ser nada bom para a indústria brasileira do aço e o alumínio. Vai ter que procurar agora outro comprador. Só para lembrar que a China está em 5º lugar nessa negociação do aço e do alumínio. E quem é o culpado por tudo isso? Nós vamos analisar. Você vai ficar surpreso com o que você vai ouvir. Quando é para beneficiar o governo brasileiro, está tudo bem. Mas quando é para prejudicar, não. E não é nem prejudicar, né? É cortar um pouco dos benefícios, né? Dar mamada nas tetas do governo americano que o governo brasileiro começa a reclamar. Quando eles começam a cortar esse tipo de situação. Veja que o vice-presidente falou de relação amigável. Nós temos relação de 200 anos. E vamos esperar porque o presidente Donald Trump já falou isso no primeiro governo dele e depois acabou abrindo mão do Brasil. Ora, por que ele fez isso? Por que o presidente Donald Trump abriu mão do Brasil, ou seja, das taxações em cima do Brasil? Porque o governo brasileiro era amigo do governo americano. O governo brasileiro agora é amigo do governo americano? Será que Geraldo Alckmin esqueceu as agressões que o presidente Lula fez ao presidente americano antes dele tomar posse? Chamou ele de terrorista, de nazista. Acabei falando aqui umas palavras que, de repente, são proibidas aqui na plataforma. Mas chamou de fascista e que não podia assumir o poder e coisa e tal. E declarou abertamente o apoio dele à candidata democrata Kamala Harris. E aí agora? Você acha que Donald Trump esqueceu, como os brasileiros costumam fazer? O brasileiro aqui esquece as coisas. O brasileiro tem a memória curta, o americano não. O presidente Donald Trump não, de maneira alguma, e decidiu taxar. E aí o que acontece agora? A turma cai do cavalo e não consegue entender o porquê que isso está acontecendo agora, sendo que nós temos uma relação de 200 anos com os Estados Unidos. E como é que o presidente americano disse da outra vez que iria taxar e acabou deixando o Brasil de fora e agora ele taxou, mas será por quê? Será por quê, hein? Quando a gente diz aqui inúmeras vezes que o governo brasileiro está cego, que as autoridades brasileiras pertencentes ao sistema estão cegas, ninguém acredita. Era isso aí que a gente estava falando. Ficou ruim? Ficou muito ruim. Vou dar um exemplo para vocês. Tá vendo esse microfone aqui, ó? Esse é um microfone de broadcast. Para se conseguir um microfone desse aqui, ele é feito de aço e alumínio. Muito provavelmente são aço e alumínio brasileiros, que são exportados para lá, com uma taxa lá em cima. E mesmo assim, o governo americano, as indústrias, as empresas americanas compram. Esse produto é vendido no mercado americano a $99. Vamos arredondar para $100, o que daria hoje cerca de R$600. A indústria brasileira não produz um produto como esse, um microfone para broadcast com esta qualidade. Esse aqui é o mais simples do mercado. Então, se a indústria brasileira não produz, por que taxar ou taxar em excesso? Porque se esse produto custa apenas $99 nos Estados Unidos, sabe quanto que ele custa no Brasil para você trazê-lo para cá? E depois dizem que estão incentivando a indústria brasileira, principalmente de comunicação. Isso custa no Brasil, chegando aqui, R$3.000. E isso porque eu não estou falando desse aqui, que custa $500. É um Shure, para quem conhece,
de broadcast, entende de qualidade de material de broadcast, sabe que esse é um excelente aparelho, um excelente equipamento. Mas ele custa nos Estados Unidos $500. Sabe quanto que ele chega no Brasil se você comprar e tiver que pagar com a taxação que o Brasil cobra? R$9.000. R$9.000. Então eu pergunto, o motivo da taxação seria para proteger a indústria nacional e ajudar no desenvolvimento da indústria nacional. Se você dificulta isso, você não tem um produto equivalente no Brasil produzindo, você tem que favorecer, incentivar o desenvolvimento da indústria nacional. Mas aí você deve estar perguntando, então como é que você tem esses dois equipamentos aqui, Paulo? Se você não tiver alguém que vai viajar para os Estados Unidos e que te traga, comprando lá e passando na cota, na imigração, na receita, você não tem condições de montar um canal como esse que nós estamos fazendo. Não tem condições, porque a indústria brasileira não é incentivada pelo governo brasileiro. Veja, esse produto, esse microfone simples aqui, acaba sendo taxado em 300%. 300%. Quem é que tem condições de montar um canal desse para transmitir as verdades para você? Sendo que o produto que saiu daqui para a produção desse equipamento, o produto que foi usado para a produção desse equipamento é nacional, é brasileiro. É aço brasileiro, é alumínio brasileiro e mesmo assim o Brasil taxa. Aí quando os Estados Unidos, o Donald Trump com a ajuda do Elon Musk, descobriram, opa, tem coisa errada aí. Os caras estão cobrando demais da gente, entendeu? E estão querendo facilidades, estão querendo explorar. Vamos equilibrar essa conta um pouquinho? O Brasil é um dos países que mais cobra impostos dos Estados Unidos. E o vice-presidente Geraldo Alckmin falando desse jeito, poxa, vamos esperar. E aí agora começam a jogar a culpa em cima do Donald Trump. Imagine se você estivesse no lugar dele, do Donald Trump, e visse essas coisas acontecendo. Como é que você agiria? Será que você seria diferente? Será que você agiria como o vice-presidente Geraldo Alckmin? Ou você estaria do lado também de Donald Trump e Elon Musk? Vamos analisar, então, agora, como é que vai ficar a indústria, a situação da indústria brasileira com essa taxação de 25%. Os impactos são extremamente negativos. Número 1, prejuízo claro para as exportações brasileiras. O Brasil é um dos principais exportadores de aço e alumínio para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o nosso primeiro comprador. Número 1, com essas tarifas mais altas, os produtos brasileiros perdem competitividade frente a concorrentes de outros países. O que vai acontecer? Vou dar um pequeno exemplo de como funciona essa taxação. Por exemplo, se você tem um produto que custa $1.000, com 25%, ele vai custar agora $1.250. Beleza? Numa quantidade pequena, você pode dizer, ok, não é nada. Agora imagine nessa escala que o vice-presidente estava falando, de 40 bilhões de dólares. 25% representam 10 bilhões de dólares a mais. Aquilo que sairia por 40 bilhões vai sair por 50 bilhões de dólares. Você acha mesmo que a indústria americana vai gastar mais 10 bilhões para comprar produtos brasileiros? Claro que não. Vai procurar outro fornecedor que não esteja na lista de taxação. Se o governo brasileiro quiser continuar vendendo para os Estados Unidos, vai ter que reduzir também a sua taxação de produtos americanos vendidos no Brasil. É ou não é? Não é natural isso? Não é assim que todo mundo faz? Por que que com os Estados Unidos tem que ser diferente? Vamos lá, número 2. Redução na demanda e possíveis demissões na indústria brasileira. Com menos exportações, siderúrgicas e empresas do setor podem enfrentar queda na produção, levando a cortes de empregos e prejuízos econômicos no país. Muita gente pode ser demitida
porque a indústria nacional não vai mais conseguir vender para os Estados Unidos, vai ter que procurar outro comprador, e o segundo comprador é o Canadá. A China está em quinto lugar. Em quinto lugar na compra de aço e alumínio brasileiros. Quinto lugar. Então não adianta pensar em correr para lá, correr para Cuba, nada. É Canadá, México, Argentina, todos esses países vêm na frente e depois é que vem a China. Então, consequentemente, nós vamos ter um impacto gigantesco na balança comercial. O Brasil tem um superávit na balança comercial com os Estados Unidos nesses setores aí. E a taxação pode reduzir esse saldo positivo, afetando o equilíbrio das contas externas. Tem mais uma coisinha. Em quarto lugar, retaliações comerciais. O Brasil pode ser forçado a adotar medidas de retaliação contra os Estados Unidos. Ai, filho. Aí a coisa vai complicar. Pode prejudicar demais outras exportações brasileiras, como, por exemplo, a soja, a carne e produtos manufaturados. O incrível é que o presidente Lula andou dizendo, segundo saiu no jornal A Folha de São Paulo, que ele vai taxar também agora as Big Techs, que é o YouTube, o Instagram, o Facebook. Só de sacanagem. Já pensou se ele fizer isso? Vai ser um outro tiro no pé gigantesco. E o presidente Donald Trump já está sabendo disso. E disse ontem mesmo que se o Brasil começar a taxar os produtos americanos, mais do que já taxa, em reciprocidade, as taxas americanas vão subir. Ou seja, de 25% vão pular para 30%, automaticamente vão pular para 35%, 40%, 50%, 100%. Até acabar definitivamente com a indústria brasileira. Aí é aquilo que a gente sempre diz. É o tamanho do porrete. Ok? É o tamanho do porrete. Trump tem nas mãos um porrete muito grande, gigantesco, para colocar sobre a mesa. É uma guerra comercial. O Brasil tem condições de lutar contra um país como esse, numa guerra como essa? Não, não tem. No final, quem vai sair mais prejudicado? Mas parece que os caras não conseguem enxergar isso. Não conseguem. Por quê? Porque são políticos, não são profissionais de mercado. São políticos que mal sabem escrever o próprio nome. E vão querer bancar os economistas experientes para trazer resultados positivos para a economia brasileira? Claro que não. Estão fazendo besteira. O mercado financeiro já estimou uma recessão para o Brasil no segundo semestre. Economista famosíssimo do Bradesco, um banco aí, né, amigo de todos, do governo, disse que o Brasil enfrenta uma recessão a partir do segundo semestre desse ano. Mas agora, com a taxação do aço e do alumínio brasileiro, essa recessão pode vir muito antes. Acabou, Lulinha, paz e amor. Aquele período do primeiro mandato e o segundo mandato dele, onde houve o boom das commodities, a China querendo crescer e expandir o seu comércio pelo mundo, saiu comprando commodities de tudo quanto foi lugar. O Brasil não foi só o Brasil que passou por um período, né, de maravilhas. A Colômbia passou, a Venezuela passou, o Peru passou, a Bolívia passou, todos os países sul-americanos passaram naquela época. Agora não tem nada disso. Agora é na veia. Quem sabe tem que mostrar que sabe mesmo. Se não sabe, vai espernear. O que está acontecendo agora no mundo, principalmente depois de uma situação como essa, é que esses sanguessugas estão parecidos com aqueles filmes de Hollywood. Já viu aqueles filmes de Hollywood de vampiro? É engraçado isso, mas a analogia é perfeita. Sabe aqueles filmes de vampiro onde você tem aquela reunião daqueles vampiros, de repente alguém quebra o telhado e a luz do dia passa e bate em cima daqueles vampiros e eles começam a pegar fogo e a gritar desesperados? É exatamente isso que está acontecendo agora. Muita gente abusava, muita gente explorava. E agora a única coisa que Trump está fazendo é colocar os pingos nos is. Tem muita gente reclamando da USAID, que vão acabar com a USAID, até mesmo uma empresa de comunicação brasileira, a Globo. Ontem colocou um jornalista,
Segunda-feira, um dos seus correspondentes, para questionar uma transeunte, o que ela achava disso. Quer dizer, ele já induziu essa transeunte, essa pessoa, era uma mulher, a responder exatamente o que ele queria. Então ele disse, muitas crianças vão morrer com AIDS pelo mundo por causa disso. Espera aí, para. Quem criou essa agência foram os Estados Unidos. Então os Estados Unidos fazem com ela o que eles quiserem. Essa agência é dos Estados Unidos. São os Estados Unidos que colocam dinheiro ali. Agora me diga, qual é a obrigação dos Estados Unidos em colocar dinheiro nessa agência? Qual é a obrigação dos Estados Unidos em manter essa corrente corrupta pelo mundo afora? E outra, Trump avisou que não vai acabar com tudo. Ele disse que os que são verdadeiros, aqueles que usam o dinheiro verdadeiramente em benefício social, isso ele vai manter, esses ele vai manter. Mas nessa mesma entrevista ainda ontem, na segunda-feira, Trump disse na verdade não foi ontem, foi no domingo, de dentro do Air Force One, quando ele sobrevoava o Golfo da América, agora que era o antigo Golfo do México, e que passou a se chamar agora oficialmente Golfo da América. Ele disse que a situação que ele está se deparando agora é assustadora diante das contas da USAID. Ele disse que em qualquer situação normal, por exemplo, você tem 100 transações e aparece uma corrupta, irregular. Mas no caso da USAID é o contrário. De cada 100 transações, quase todas, 99, são irregulares, corruptas, de desvio de recursos, e apenas uma é correta. Essa uma ele vai manter. O resto ele vai destruir, vai fechar e vai caçar as pessoas responsáveis pelo desvio e o dispêndio do dinheiro do pagador de impostos americano. Ele está errado nisso? Não, não está. Por que a Alemanha não bota dinheiro lá? Por que a Alemanha não constitui uma USAID junto com outros países? França, Inglaterra. A Inglaterra não, o Reino Unido está fora disso porque não faz parte. Mas Alemanha, Espanha, França, Brasil, por que essa turma toda não monta a sua própria USAID e vai doar dinheiro para lá? Por que tem que cobrar dos Estados Unidos? O que obriga os Estados Unidos a mandar dinheiro para essa instituição que acaba fornecendo dinheiro de maneira suja para atender os seus interesses mais escusos? Por que os Estados Unidos são obrigados a fazer isso e os outros países não? Por quê? Por que a TV Globo não vai e doa também o dinheiro, ao invés de colocar ali os seus jornalistas para criar narrativas, para facilitar, para criar narrativas que denigram a imagem do presidente americano? Por que ao invés disso ela não doa dinheiro também para essas instituições de caridade? Vai perguntar, levanta se a TV Globo tem feito isso. Mas não. Prefere colocar os seus jornalistas para falar um monte de bobagem e criticar o presidente dos Estados Unidos. Donald Trump disse o seguinte: chega de exploração. Chega de exploração. Todo mundo mama dinheiro dos Estados Unidos, tira caladinho, né? E depois começa a criticar. Imperialista, nazista, fascista. Mas na hora de pegar o din-din, todo mundo pega caladinho. Isso é covardia, isso é safadeza. Isso precisa acabar. Parabéns ao presidente americano que está fazendo a coisa certa. Os Estados Unidos, de novo, são um país como outro qualquer. Se todo mundo acha que os Estados Unidos têm essas obrigações com a sociedade mundial, os outros países também têm. Por que a China também não doa? A China é um grande produtor comercial. Por que não doa? Sabe por quê? Porque a USAID era usada para interesses escusos. E muita gente está preocupada no Brasil com isso. Muita gente está preocupada no Brasil com isso. E o pau vai torar, meu amigo. Pode esperar que sim. Não é o Pedro Vaca Villarreal, o advogado colombiano da Organização dos Estados Americanos, estando no Brasil para checar se há o poder de censura das liberdades de expressão ou não, que vai ditar o caminho do que vem pela aí. Não é.
O que vai ditar o caminho que vem pela aí são os nomes que vão aparecer na folha de pagamento do Departamento de Estado do governo americano. Aí sim, aí vai dar problema, muito problema. Porque se ficar comprovado realmente que a USAID ou USAID financiou manobras para derrubar lideranças políticas populares em vários países da Europa e latino-americanos, aí essas pessoas que estiveram envolvidas, essas sim, têm mais do que motivos para estarem bem preocupadas. Porque o chicote vai estalar. E olha só que coisa curiosa, né? A direita brasileira falava o tempo todo, pedia o tempo todo para que o governo americano, Marco Rubio, cancelasse o visto das autoridades brasileiras. Os caras não vão cancelar. E por que eles não vão cancelar? Porque eles querem que essas autoridades brasileiras pisem nos Estados Unidos. Isso ficou revelado agora. Diplomatas americanos ainda ligados ao governo anterior de Joe Biden entraram em contato com os diplomatas brasileiros no Itamaraty e abriram o verbo. Olha, fala para o ministro não pisar aqui, porque ele vai ser preso. Olha só que interessante. Se você cancela o visto dele, o cara não vai. Mas os caras não querem cancelar o visto. Os caras querem que eles pisem lá. E não é só um ministro, não. São vários outros, porque essa informação já está correndo, solta. Todos aqueles ministros que usaram e abusaram dos recursos da USAID para colocar em prática tudo aquilo que está sendo revelado lá, por incrível que pareça, pode ser, obviamente, uma tremenda de uma coincidência, mas exatamente como reza a cartilha lá, os caras fizeram no Brasil. Então, como é que você vai conseguir provar que você não tem nada a ver com aquilo? Aí os caras vão dizer o seguinte, beleza, você acha realmente isso? Então, seu nome está aparecendo aqui na nossa folha de pagamento, seu nome, seu endereço, a quantia que você recebeu, a data que você recebeu e aonde o dinheiro foi depositado. Meu amigo, você já imaginou isso? Você já imaginou o tamanho do problema? A CPI, os parlamentares no Brasil estão abrindo uma CPI. Até ontem à noite, a gente precisa checar agora os números, mas até ontem à noite já tinham 90 assinaturas pedindo uma CPI. Daqui a pouquinho chega-se rapidinho a 140 o número e a CPI terá de ser aberta. E o que será revelado nisso? Comissão brasileira vai viajar para os Estados Unidos, vai pôr a mão em todos os documentos lá, ok? Lembra o que Elon Musk disse? Pois é, está no comando dele, vai abrir todos os documentos e essa comissão da CPI vai trazer os documentos para o Brasil. E aí, como é que vai ficar? Ainda ontem no programa nós falamos que, se ainda assim as autoridades brasileiras não quiserem colocar em prática, vamos supor que o Senado resolva não tomar partido. Vai ser ruim, porque nós temos eleições em 2026 e 2/3 do Senado serão trocados. Imagine só que tempo ruim que está surgindo por aí. Mas vamos supor que o Senado bata de frente e fala, não vamos colocar, a exemplo de Rodrigo Pacheco, não vamos colocar nada para andar. Ok. Está vendo aí a sanção? Trump pode mudar o que ele quiser ali, com várias ferramentas que ele dispõe, que estão nas mãos dele. Ele sufoca a economia brasileira ao ponto de ninguém mais aguentar e ter que tomar uma medida. E mais, se o processo for aberto por lá, de acordo com as leis americanas, que eu conheço bastante, as pessoas lá envolvidas serão pegas, julgadas e condenadas. Só que a extensão do crime vai receber a mesma pena. Por quê? Porque aceitaram usar dinheiro do pagador de impostos americano para cometer crimes. Então, essa extensão ela é válida. E os nomes, os indivíduos serão julgados também nos Estados Unidos e condenados à revelia. E essas pessoas passarão a ser procuradas, nunca mais poderão sair do Brasil, porque se saírem, entrarão na lista da Interpol e serão presas. Presas
e terão de cumprir pena nos Estados Unidos, serão deportadas. Você já imaginou o que isso pode acontecer? E o que é pior? O que é pior, falamos de novo ontem no programa, se ficar comprovado tudo isso, que houve uma manipulação, porque aí depois vem na pressão, não há brasileiro que aguenta a pressão, né? Você tem um ou outro aí que tem resistido nas delações premiadas, mas quem é que vai bancar essa sozinho? Será que esses nomes que podem aparecer nessa lista, na folha de pagamento americana, será que esses nomes têm peito, têm resistência para ficar com a boca fechada? Ou vão abrir tudo que sabem? E aí? Se houver mesmo a confirmação de irregularidades, tudo o que foi feito nesses quase 3 anos de mandato será anulado. Será anulado. Indicações para o Supremo, tudo anulado. Oh, isso é muito sério. Vamos ver se a turma consegue segurar pelo menos até o ano que vem, né, 2026. Porque aí a resposta será dada nas urnas. Mas não pode ser o sistema que nós temos hoje vigente no Brasil. Porque se for desse jeito, corre-se o risco de acontecer tudo de novo. Não pode. Então é uma bela oportunidade para os congressistas brasileiros mudarem tudo que está aí. E não é nada demais, né? É uma evolução tecnológica do sistema. Ou seja, exatamente como acontece na Venezuela. O cara vai lá, aperta o botãozinho na caixinha mágica, o comprovante cai ali dentro da caixinha acrílica e tá bom. Se alguém tiver alguma dúvida, vai lá e confere. Pronto, simples. Não é o povo que tem o poder? O artigo número 1 da Constituição não diz que o poder emana do povo? Então o povo tem o direito de saber aquilo que ele está comprando. Então, tudo isso precisa ser mudado. E o judiciário não pode ir até o legislativo, como aconteceu, e pressionar para que uma mudança de sistema não aconteça. Aonde o presidente do Supremo esteve lá e acabou falando aquela frase complicadíssima. Não precisamos nem repetir aqui, mas podemos até falar, nós temos isso gravado, dizendo que eleição não se ganha, se toma, será mesmo? Então veja que muita coisa será esclarecida e em muito pouco tempo. Antes de 2026, muita coisa vai mudar. E o que o Brasil precisa resolver agora é sua economia. O Banco Central, comandado por Gabriel Galípolo, já estima um recorde de inflação, uma inflação crescente, hein? A mais de 5%. Vão dizer o quê, papai? Vão dizer o quê? Que a culpa é de Roberto Campos Neto, que já saiu no ano passado, no finalzinho do ano passado? Vão usar a mesma narrativa de sempre, de que Roberto Campos Neto destruiu a política econômica do Brasil, que nós vamos precisar de 14 anos para recuperar? É mesmo? Vão dizer isso? Tudo que sai agora do Banco Central já é responsabilidade de Gabriel Galípolo e dos diretores indicados por Lula. Com a taxação, agora para encerrar, do aço e do alumínio brasileiro, o que vai acontecer? A taxa Selic vai subir mais ainda. Nós vamos passar muito dos 15% em muito pouco tempo, antes do tempo previsto. Você quer apostar nisso? Então espere para ver. Chegamos ao final desse nosso programa. Eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui, mas isso aqui é uma opinião, é uma análise associada de uma opinião, que vai ajudar a você a formar a sua opinião. Você decide naquilo que você quer acreditar e enxergar.